eu entrei para a associação como dirigente em 2002, fui para coordenador da região Norte. Depois, em 2008, fui a vice-presidente numa seguinte direção. Em 2011, tornei-me presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, até à presente data, já no 4º mandato. Quando me propus em integrar os quadros dirigentes da associação foi porque, de facto, vi que era preciso fazer muito pelos profissionais da GNR, e eu, como guarda, também sentia na pele as injustiças, a falta de condições, e por isso era preciso, aquilo que eu sentia era que era dar o meu contributo para que essas coisas pudessem começar a surgir. E foi com esse espírito, com o espírito de batalhador, logicamente que era muito verde a nível de dirigente e um bocado impulsivo, coisas que aprendi com o anterior presidente, o José Marageiro, a ter mais calma, não ser tão impulsivo. Isso faz parte de ser jovem, e depois com os anos fui aprimorando essa parte, mas sempre com o intuito e com o objetivo de chegar a alcançarmos aquilo que são as reivindicações dos profissionais. César, por trás de si tem um cartaz que diz que celebramos os 50 anos de Abril, os 50 anos da Revolução. A Guarda Nacional Republicana, os seus profissionais, sendo militares, considera que isso de alguma forma poderá estar a ser usado como uma desculpa para os privar dos seus direitos? Bem, a condição militar não deveria servir para nos condicionar, seja do que for. É apenas uma condição, dá-nos outras ferramentas para o nosso trabalho, não para a vertente policial, mas para outro tipo de funções que podemos exercer. Nunca deveria servir para nos restringir direitos. O que é certo é que usam sempre essa arma como desculpa para nos restringir esses direitos. Vou dar o exemplo das 40 horas de semana de horário de referência. A desculpa que nos deram foi porque somos militares e por isso a PSP trabalha 36, nós trabalhamos 40. Temos o Código de Justiça Militar que nos é aplicado quando o regulamento de disciplina da GNR não cabe ali nada que consiga penalizar o guarda, então pega-se no Código de Justiça Militar e por aí consegue-se penalizar sempre o guarda. Por isso, essas questões, e nomeadamente agora a questão do sindicalismo, usarem sempre que termos sindicatos potenciaria a que houvesse instabilidade e indisciplina na instituição militar. Isso é tudo desculpas que noutros países que têm, como falei, a marechaussée militar é muito similar à GNR, só não é a nível do número de efetivos, mas que têm sindicatos e não é por isso que deixa de funcionar, que deixa de desempenhar a sua função como deve ser e com responsabilidade. Esse tipo de desculpas tem que acabar e as pessoas têm que dizer de facto o porquê que não querem sindicatos na GNR, que digam de uma vez por todas a verdade, porque de facto vamos ter no nosso poder uma arma para podermos de facto negociar aquilo que é verdadeiro e não deixarmos nas mãos das FIAs, sejam elas a negociar com os governos aquilo que pertence às estruturas sindicais e associativas, que é a elas que nos pertence representar os profissionais. O associativismo da GNR, que foi implementado em 2004 com a lei do associativismo e depois regulamentado em 2008, hoje em dia necessita de mais, necessita de avançar, porque o associativismo, conforme está definido, não chega para aquilo que é os nossos intentos, que é conseguir negociar seguindo aquilo que é verdadeiramente a palavra negociar, porque aquilo que temos feito é uma ou podemos chamar uma pseudo-negociação, porque depende sempre do lado de lá, ou seja, do lado do governante, se permite ou não essa negociação.
E isso para nós não chega, para nós dirigentes associativos e para quem está junto da associação, não chega porque é curto. É necessário avançarmos e é por isso que temos cada vez mais falado na palavra, claro que é uma palavra que parece que mete medo a muita gente, que é a constituição de sindicatos. Podem chamar outra coisa qualquer, aquilo que nós pretendemos de facto é que a própria lei do associativismo mude no sentido de contemplar a negociação coletiva, os delegados associativos ou os delegados sindicais que muita falta fazem para que estas estruturas possam de facto funcionar, porque nós só podemos trabalhar com aquilo que os delegados nos informam dos locais de serviço onde estão a representar os associados. E sem isso, trabalhamos muito ou seja, trabalhamos de facto muito com pouco. Nós temos que, por vezes, improvisar muito, temos que, por vezes, pisar aquilo que se possa chamar a linha que separa aquilo que podemos reivindicar e aquilo que é tabu, aquilo que é proibido, ou pelo menos dizem que é proibido, e muitas das vezes, se não pisarmos essa linha, e às vezes a linha assim a pisar já para o lado de lá, não vamos conseguir chegar aos nossos objetivos, e por isso é necessário atingirmos e que os governantes percebam, porque ao não perceberem isso, abrem para que outros avancem, e outros, estou a falar em movimentos inorgânicos, por exemplo, que não têm rosto e podem fazer o que quiserem sem terem consequências, e que pode ter assim consequências negativas, que é para o Estado e que é para os profissionais das forças de segurança. Antes de começarmos a falar no futuro e qual o caminho que pretende para a sua direção, a verdade é que tem existido várias adversidades e nem sempre o terreno é propício ao movimento associativo, mas mesmo com todas as dificuldades, já muita coisa foi feita. Sim, já muita coisa foi feita, apesar de muitas das vezes o pessoal não perceber, os profissionais não perceberem e quem está à volta acharem que as coisas são dadas pelos governantes porque eles assim o quiseram. Os governantes não dão nada a ninguém caso a gente não lute por elas e caso não pressione por elas, não é pelos governantes que elas vão surgir. Elas surgem porque de facto houve lutas constantes, persistências, através de pessoas que sacrificaram muito a sua vida pessoal, e não digo só eu e todos os dirigentes que acompanharam, e de outras associações e sindicatos que fizeram o mesmo, mas sem essas lutas dificilmente conseguiríamos atingir, e posso falar, no caso da GNR, antes mesmo de eu ser dirigente até, muitos dirigentes do início daquilo que foi a associação lutaram, por exemplo, para acabar com o RDM aplicado na GNR e que penalizava muito os profissionais, inclusive até com prisão. Felizmente isso em 99 terminou. Isso foi uma grande conquista, embora para as camadas jovens que estão hoje em dia na GNR isso não diga nada, porque não é do tempo deles, não passaram por isso, nem tampouco se fala muito nisso, mas o que é certo é que era uma realidade na altura e que foi uma conquista grande da Associação dos Profissionais da Guarda. Não foi de mais ninguém, foi da Associação dos Profissionais da Guarda e dos seus dirigentes que na altura estavam com todas as dificuldades, e aí sim muitas dificuldades, como disse, até com pena, com prisão que lhes era aplicada, que era uma das penas aplicadas. E falando agora depois no decorrer dos anos, o horário de referência, que pode não dizer muito para quem comanda, porque principalmente em estruturas militarizadas ou militares, um horário de serviço é uma coisa que era tabu, nem se falava, porque uma estrutura militar não pode ter um horário. Mas até os militares, quando estão na guerra, tinham um horário para descansar e para comer e etc. E nós não somos militares no ramo das Forças Armadas, que era outra das coisas que fazia, que se confundia muito. Até a GNR passava quase a ser um quarto ramo das Forças Armadas. O que é certo é que é uma força de segurança. Quem são os militares são, de facto, os elementos que a constituem e não a própria GNR. A GNR é uma força de segurança constituída por militares. E tem que ter um horário, porque caso contrário,
muita coisa fica mal feita, muita coisa fica por fazer, porque os profissionais trabalhar cansados e que têm que pensar em segundos, logicamente que não vão pensar bem e não vão ter o discernimento para atuar na melhor condição para ajudar o cidadão. Por isso, o horário de referência foi outra das grandes conquistas, e aí já num dos meus mandatos, uma das grandes conquistas, e que pode-se dizer o que quiser, mas se questionar a qualquer profissional, logicamente que não estes novos elementos que vão entrando agora recentemente, porque lá está, não viveram o anterior, mas quem ainda viveu, que ainda existe muitos elementos que viveram essas situações sem horário e estar ao belo prazer das FIAs, logicamente que nota uma diferença e uma qualidade de vida muito melhor. E agora, recentemente, com o subsídio, o chamado subsídio de risco, o suplemento de missão, que apesar de ainda haver alguns, mas muitas das vezes esses alguns poucos que proliferam nas redes sociais, que são contra o termos aceito esse acordo, aceitamos esse acordo porque era o melhor acordo possível na altura, com a promessa de agora conseguirmos fazer outra negociação para chegarmos a melhorar os vencimentos, que agora está previsto, ficou suspenso o anterior governo, mas com este governo podermos conseguir melhorar esse vencimento, que é urgente melhorar esse vencimento, que de facto, até para criar atratividade para novos elementos concorrerem à GNR. A sede nacional da Associação dos Profissionais da Guarda situa-se em Lisboa, na Rua Conde Redondo, número 74, terceiro andar. A sede da APG, bem como as suas delegações regionais em Coimbra e Porto, estão abertas para apoiar os associados diariamente, tanto presencialmente como através de telefone ou via digital. Bem, já fui, posso dizer que no primeiro ano de presidente tive 15 processos disciplinares, que depois desses resultaram em 2 condenações. Logicamente basta crerem que enquanto for o processo decorrer dentro da instituição, é aquilo que eles quiserem aplicar. E por isso num aplicaram 10 dias, que ficou suspenso, mas como tinha outros processos, aplicaram mais 15, que fez com que apanhasse 25 dias de suspensão, que depois, logicamente, com os recursos e tal, em tribunal, ganhamos esses dois processos que me foram aplicados e tiveram que reverter tudo aquilo que lhe aplicaram, sendo certo que quem aplicou, que deveria ser responsabilizado, nunca o foi, não é? E quem paga, porque eu depois tiveram que ressarcir daquilo que me retiraram, em termos de vencimento, mas quem pagou isso foi o cidadão, com os seus descontos dos impostos, por erros e por perseguições do Comando-Geral na altura, que era um general do Exército, que foi o general que mais perseguiu dirigentes, não foi só ao César Nogueira, mas a outros dirigentes também desta associação, e caricato que seja, é que os únicos dirigentes que foram perseguidos foi sempre da Associação dos Profissionais da Guarda, apesar de haverem outras associações. Isto quer dizer que nós estamos a fazer o nosso trabalho, porque normalmente quem chateia é quem se sujeita a este tipo de perseguições. Caso contrário, quem não faz moça, normalmente passa ao lado, e por isso se passa ao lado não tem esse tipo de perseguições. Até posso dizer o nome do general, já não é comandante-geral, e mesmo que o fosse, dizia-o sempre, que sempre o disse, porque foi de facto um mau comandante-geral. Apesar de ser do Exército, tivemos alguns generais que já eram mais políticos, já olhavam para a instituição de forma diferente, mas este era, para além de ser conservador, era contra as associações, era contra tudo aquilo que lhe pusesse em causa as medidas que ele aplicasse, porque de facto eram más medidas, que era o general Newton Parreira, que de facto foi o que mais perseguiu a Associação dos Profissionais da Guarda e que mais tentou punir o presidente, neste caso, na altura era eu, onde tive só num ano, basta ver que só num ano
no primeiro ano como presidente, tive mais processos disciplinares e alguns crimes do que meses. Tive 15 processos disciplinares, os meses só são 12. Por isso, hoje em dia as coisas estão mais pacíficas. O Comando-Geral já é constituído por generais oriundos da casa, que têm outra visão nesse aspecto, penso eu que é uma visão diferente, mas que não quer dizer que também não cometam, naquilo que é a nossa perspectiva, erros, não é? E que é preciso corrigi-los. Nós temos tentado, junto no Comando-Geral, tentar corrigir esses erros. Umas vezes vão ao encontro daquilo que a Associação reivindica, outras vezes não, mas é uma luta constante. As reuniões com o Comando-Geral sempre foram muito institucionais, muito, com cheias de protocolo. Agora são mais modernas, ou digamos assim, mais daquilo que devem ser as reuniões. As pessoas não devem estar tensas nas reuniões, devem estar à vontade, para também poderem falar à vontade. Lembro-me de umas primeiras reuniões com um general que colocava música, aquela música de fundo, que era uma música que serve para entreter, e aí, nessa altura, dizer, Sr. General, agradecia que tirasse a música, porque esta estratégia da música de fundo numa reunião já não faz sentido, mas é conhecida esta estratégia, serve para dispersar e serve para as pessoas se desligarem um bocado daquilo que se está a tratar. Os militares sempre tiveram muitos estratagemas para que as coisas não corram conforme aquilo que nós, do lado de cá, pretendemos. Mas penso que com os anos e com o tempo e com a postura da APG, que sempre foi uma postura séria e que vai para as reuniões com responsabilidade, mas sem medos de transmitir à outra parte, porque não é por estar ali um general que nós temos que nos acanhar, nós temos que falar como se estivéssemos a falar com outra pessoa qualquer, mas que é uma pessoa que tem uma responsabilidade, mas nós também temos a responsabilidade de defender aquilo que são as reivindicações dos profissionais. E por isso tivemos muitas reuniões. Falando novamente no Newton Parreira, a primeira reunião que tivemos com o Newton Parreira foi os primeiros 15 minutos, aos gritos, o general com o César Nogueira e o César Nogueira aos gritos com o general, em que o general lembrou-se que eu estava a gritar com ele, não é? Só que eu disse que eu não fui lá para o ouvir só, fui lá para ouvir e falar. Se fosse só para ouvir, saía pela porta fora. E então ele pediu para nos acalmarmos, ele acalmou-se, eu já estava calmo, simplesmente estava a falar mais alto para poder falar ao mesmo nível que ele, senão não me fazia ouvir, e depois depois desse relax, digamos assim, tivemos 6 horas de reunião. Ou seja, se não fosse com essa firmeza, logicamente que nós não faríamos metade daquilo que fazemos, com todas as dificuldades que temos, porque é preciso que se perceba isto, que muitas das vezes o sócio, que não é sócio muito menos, não percebe as dificuldades que nós temos. Podem pensar que nós usufruímos dias de dispensa porque queremos, mas posso dizer que eu dispensava bem isso porque perdi dias e dias e dias que não pude acompanhar a minha filha, e até muitas das vezes a minha própria filha me tirava isso à cara, que me via mais vezes através da televisão do que propriamente em casa. E quando digo eu, estou a falar porque me conheço melhor, mas todos os outros dirigentes têm certeza que era a mesma situação, porque de facto isto não usufruímos nada. Se isto fosse para usufruir, muitos se candidatavam a encabeçar isto, principalmente naqueles tempos difíceis em que eram aplicados processos em cima de processos. Eu cada vez que falava para a comunicação social tinha um processo disciplinar. Cheguei a ter 50 processos a decorrer. Muitos deles caíram logo por terra, mas muitos serviriam para moer. Não a mim, porque os generais sabiam que eu levava aquilo de forma, já sabia quais seriam as consequências quando me candidatei. Mas também serviu, em determinada altura, para tentar amedrontar outros dirigentes que me acompanhavam, mas felizmente não conseguiram. Até porque tivemos outros dirigentes com processos disciplinares também por denunciarem situações através da comunicação social. Tudo isso serve para tentar intimidar e serve para minorizar o trabalho da associação. Mas, felizmente, temos tido homens e mulheres aguerridos que
desprendidamente e de forma gratuita, porque podem alguns pensarem que nós temos um vencimento na associação. Nesta associação não existe nenhum dirigente que tenha vencimento. Os únicos que têm vencimento são os funcionários civis que trabalham na associação. Fora isso, é com o nosso trabalho. Logicamente temos alguns dias para este tipo de serviços, que é considerado como se fossem serviço, mas estes dias são muito pouco para o trabalho que desempenhamos, que muitas das vezes é feito em folgas que nós abdicamos para o fazer. César, voltemos então a esses tempos, como referiu, as questões familiares, as questões das punições que configuravam a perda de remuneração. Como é que se sentia? Como é que atravessou esses períodos? Como é que os vivenciou? Felizmente, isso é do meu feitio, não sei se é mau feitio, mas é do meu feitio, de forma despreocupada, porque, como disse, eu sabia, quando me candidatei, porque principalmente nesses momentos que se vivia na GNR, quais eram as consequências que eu poderia ter por ser dirigente associativo, e posso dizer que notei logo isso na minha primeira intervenção através da comunicação social. O jornal até já nem existe, que era o Extinto Comércio do Porto, que foi uma grande peça de 2 páginas, em que eu estava de serviço no dia a seguir, no dia que saiu a peça, estava de serviço de atendimento e que me ligaram para o posto, não sei, cerca de 10 oficiais superiores, que foi subindo na cadeia hierárquica, que foi subindo para falarem com o comandante de posto, que era no intuito de tentarem perceber como é que eu era no serviço, ou seja, estavam ali a arranjar alguma forma para tentar punir, caso eu fosse mau no serviço, para me punir. Mas, felizmente, eu sempre tentei ser o mais profissional possível e tentei sempre separar aquilo que é o trabalho associativo do que é o meu trabalho operacional, como patrulheiro, e como não conseguiram ver, porque na altura ainda era jovem e dava 1 litro, digamos assim, era o que tinha mais resultados. Não é que nós tínhamos que ter resultados, o melhor resultado é não ter nada, porque é sinal que a área que patrulhamos está sem crime e sem grandes infrações, mas infelizmente não é assim, e por isso era o que apresentava mais resultados na altura. E não conseguiram ir por aí. E então o general, na altura eram as brigadas territoriais que estavam em vigor, o comandante da brigada, que era o general do Exército, fez com que eu, durante o serviço, me ausentasse do meu serviço para ir me apresentar perante ele aquilo que costuma-se chamar ir ao tapete. E aí, com a minha frontalidade e sem medo nenhum, e estava lá o meu comandante de destacamento na altura, que, coitado, era o primeiro dia que ainda por cima estava a substituir o comandante de destacamento, e estava em suplência enquanto o comandante de destacamento estava a tirar o curso de oficial superior. Não sabia porque é que estava lá, e então era ainda por cima um oficial novo, tremia, como costuma dizer, varas verdes, e o general tentou-me intimidar, dizendo que com aquele tipo de conferências, dizia ele, eu estava sujeito a parar ao Algarve. E eu disse-lhe com toda a frontalidade, se fosse naquele mês, porque era o mês de junho, ia com todo agrado, se não fosse naquele mês já não queria ir. E a partir daí a postura do general foi totalmente diferente. E sempre que tínhamos alguma questão para resolver, ou através de ofício, ou através de um contacto telefónico, ele tentava resolver, se não fosse no âmbito da responsabilidade dele. Por isso, é assim que deve ser um dirigente, sem medo, com responsabilidade, logicamente, porque não podemos ser aquilo que hoje em dia há muito, e é uma crítica que eu faço, e muitos podem não gostar. Hoje em dia, criticar por criticar, mas sem qualquer fundamentação, é uma crítica vazia. E nós temos que ser sérios naquilo que estamos a fazer, sem medo, mas também com pés e cabeça. E foi isso que a Associação sempre teve, felizmente, nos seus quadros dirigentes,
com dirigentes com pés e cabeça que sabem transmitir aquilo que de facto os profissionais anseiam. Podemos então dizer que sentiu a sua carreira ameaçada? Logicamente que sim, apesar de eu saber que poderia acontecer, quando começou a acontecer, logicamente que sim, não foi isso que me tirou o sono, nunca me tirou o sono, até porque eu acredito na justiça, ainda acredito na justiça, caso contrário também nem guarda seria, se não acreditasse, com todas as consequências que poderiam mesmo assim vir daí. Eu tive suspenso, não é? E nesses 25 dias uma pessoa pensa em tudo, é menos vencimento que tive nesse mês e nessa altura o meu vencimento ainda não era assim tão mediano como é hoje em dia, e tinha contas para pagar. Isso é a primeira preocupação que qualquer pessoa tem, é poder pagar as suas contas. Agora, isso, volto a frisar, quando entrei sabia que poderia ter consequências, infelizmente ainda é assim, e as coisas têm que evoluir. César, tal como nos disse há pouco, esta forma de fazer associativismo já não chega para as reivindicações dos profissionais. Qual é que considera que seja o caminho? Bem, o caminho, já falei nele, é de ter que alterar a legislação para que as associações possam ter assento naquilo que são as negociações, verdadeiramente, e não só dependermos da boa vontade do governante. Caso contrário, aquilo que nós temos hoje é que o Ministério, por exemplo, falando a nível daquilo que é o Ministério da Administração Interna, aquilo que nós temos é que o Ministério, se quiser, só nos ouve. Ouve, mas não quer dizer que siga, seja o que for, e depois vai lá no documentozinho que as associações foram ouvidas. Não continua a dizer lá que não foram tidas nem achadas, não foi alterado nem um ponto nem uma vírgula. E aquilo que nós pretendemos é que, de facto, haja esse direito à negociação coletiva, até porque isso acarreta muitas outras coisas. Bem como a questão do delegado associativo, delegado sindical, digamos assim, que esteja no locais de serviço, que só assim é que conhecemos, de facto, a realidade de cada local que, por vezes, apesar de estarmos todos no mesmo país, é totalmente diferente de uns sítios para os outros, com todas as dificuldades, a falta de efetivo, a falta de meios, etc. E por isso, essa é uma das nossas lutas, não é a principal, não posso dizer que é a principal, porque as principais são sempre aquelas que vêm melhorar as condições de vida dos profissionais, nomeadamente a nível de vencimentos, e tem que haver um aumento de vencimentos sério, porque caso contrário a própria GNR vai começar a ter dificuldades em angariar novos profissionais para as suas fileiras, como está a acontecer na nossa congênere cá dentro, a PSP, e depois vai-se ter que escolher dentro dos poucos que concorrem, não quer dizer que sejam bons para aquilo que é necessário para a nossa instituição. Ainda assim, este modelo, esta palavra de sindicalismo parece que é desajustada para algumas pessoas. Algumas pessoas acham que o sindicalismo poderá não ser convergente e ir contra as obrigações militares. Concordam com isto? Logicamente que não. Aquilo que se tem vindo a dizer, através de alguns pareceres do Comando-Geral, já se falou nesta questão várias vezes, o Comando-Geral diz que pode pôr em causa a disciplina dos profissionais. Isso já é ridículo de falar nisso. Isso é uma coisa que naquele novo termo que existe agora, mais moderno, é demodé. Isso é do tempo da outra senhora, que já não se usa, até porque não é verdadeiro. Como se sabe, existem sindicatos de estruturas militares, na Holanda, o próprio Marechaussee tem sindicato, e são militares, são uma força equiparada à GNR, não em número, mas por ser uma força de segurança com um cariz militar, e por isso não caiu o céu e a terra por eles constituírem sindicatos, e por isso essa questão está já ultrapassada. O próprio Estado, porque o Estado tem responsabilidade nisto, não é só o Comando-Geral. O Comando-Geral, se o Estado decidir avançar, as coisas avançam. E não venham cá dizer que
a Constituição proíbe. A Constituição não proíbe. Quem proíbe é o Estatuto dos Militares da Guarda, que proíbem isso, não é? Mas que o Estatuto dos Militares da Guarda pode ser alterado. Não é nenhuma revisão, como é se fosse a Constituição, uma revisão da Constituição, que, mais uma vez digo, não proíbe, mas o Estatuto pode ser alterado, visto que já está ultrapassado nesta questão. Mas se tem medo da palavra, eu gosto de dizer isto muitas vezes porque achei engraçado um grande amigo e também dirigente associativo numa outra estrutura, o Lima Coelho, dizia, pá, tem medo da palavra sindicato, chamem um assobio, mas pelo menos tínhamos direito à negociação coletiva e à questão de termos delegados associativos, porque sem isso, aquilo que nós já fazemos já é quase em desespero de causa para tentarmos alcançar os objetivos, porque é muito pouco aquilo que a lei do associativismo prevê, e por isso a alteração da lei do associativismo é urgente nesse aspecto, é que de facto possamos, em bom rigor e com verdade, estarmos a representar os profissionais. E há outras questões, senão, que a lei do associativismo permite, é muito permissiva, que aconteceu com a lei sindical da PSP, e por isso criaram muitos sindicatos, é que dá qualquer pessoa que se lembre pode constituir uma associação. E na mesa de negociações, tanto pode estar lá a APG com 6, 7 mil associados, ou pode estar lá uma outra associação com 100 ou 50, ou seja o que for, abaixo disso, e tem o mesmo peso naquela mesa do que... Não é pelo número, mais uma associação. E isso deve ser revertido, porque isso de facto não representa os profissionais. E até podem ter opiniões totalmente diferentes. Lembro que muitas das associações foram decisões daqui da própria Associação dos Profissionais da Guarda. Muitas delas até com apoio, na altura, de governos, de forma encapotada, mas de governos, porque nós sabemos muito bem que estas coisas funcionam assim. Que não se ingraram, mas que ainda existem, e que se forem questionar, até porque não é público o número de associados, coisa que acontece nos sindicatos, e era uma forma do próprio Estado também saber quanto de facto representa cada estrutura. Porque isto não são dados que não se sabe. E por isso é lógico que nessas mesas de negociação, tanto pode estar lá um elemento que se representa praticamente a si, como pode estar lá a Associação dos Profissionais da Guarda, que representa milhares de profissionais, e tem o mesmo peso nessa mesa. Recentemente, a APG promoveu um debate em que o tema era o sindicato na GNR. Percebemos que estamos num país onde professores, médicos são sindicalizados e não é por isso que existe insubordinação nessas funções. A APG tem sido a grande dinamizadora nesse intento. Já me respondeu que a lei do associativismo e a urgência da sua alteração poderiam trazer melhores condições também para os profissionais. Considera que nas recentes negociações do subsídio de risco poderia ter sido feito mais se a APG fosse um sindicato? Logicamente poderia ter outro peso, não é? E quando se fala muito, ou alguns falam, que nós aceitamos um fraco acordo, aliás, nós nem precisávamos de aceitar coisa nenhuma, e aquilo poderia avançar na mesma da forma como estava, só com a assinatura da PSP, dos sindicatos da PSP, porque, como disse, nós não temos direito à negociação. E se fôssemos sindicato, teríamos de facto direito à negociação. Agora, na altura, se fôssemos sindicato, pressionaríamos, até porque depois pode-se pedir outras reuniões para acrescentar ali alguns pontos, coisa que como associação não podemos, estamos ao belo prazer, e mais uma vez friso esta questão que é importantíssima, parece uma coisa de sumenos, estamos ao belo prazer do governante. Se o governante quiser nos receber, recebe. Nós já tivemos governantes que não nos receberam. O falecido Miguel Macedo não nos recebeu a APG durante uma série de tempo até o governo cair. Não é? E estamos sujeitos a isso. Porquê? Porque só podemos ter associações constituídas. Passado quase um ano sobre a assinatura do acordo referente ao subsídio de risco,
Congratula-se à Associação pela assinatura do mesmo e porquê? Logicamente que sim. E com os poucos que ainda dizem que não. Mas isto, eu sou da zona de Paredes, próximo de Penafiel, e se meter umas palas, só olho para aquele lado, né? E vou bater sempre naquilo que acho que é o certo, mas é errado, porque nós tivemos a abrir as palas e olhar mais para os outros lados. Se não tivéssemos aceito o acordo naquela altura, hoje muitos profissionais já tinham passado à situação de reforma, sem terem ganho, seja o que for, nem um centavo mais, para melhorar a sua pensão de reforma, porque iriam para a reforma, depois a pensão era calculada mediante aquilo que tinham ganho para trás. E pelo menos assim já levaram pelo menos um ano de melhor vencimento, coisa que não tinham, e foi o maior aumento, posso dizer o que quiser, foi o maior aumento que tivemos até hoje, com a garantia que iríamos negociar agora, com o governo anterior, mas com este governo a continuar ainda por cima do mesmo governo, ainda estamos a tempo de melhorar e muito esse mesmo vencimento. Por isso, quem diz o contrário ou tem que abrir os olhos, ou então não lhe faz falta dinheiro. Mas nós, como dirigentes responsáveis que somos, não podíamos permitir que os nossos profissionais, para melhorar a sua até pensão de reforma, e até para os novos, se questionar a quem entrou para a GNR há 2, 3, 4, 5 anos, para eles foi um salto muito grande para aquilo que era o vencimento deles. E para todos os outros. Agora, há quem não necessite desse dinheiro da guarda para viver. Mas a grande maioria necessita. E por isso, 300 euros, por acharem pouco, comparativamente àquilo que foi para a Polícia Judiciária, tudo certo, é metade, mas que veio melhorar em muito e lá está, ainda não é uma coisa que cessou. Para nós era muito fácil dizer, nós não aceitamos. Passávamos por ser aquilo que os outros tentam passar, ou seja, nós é que somos longe, não temos medo e vamos bater ali de frente e não vamos receber nenhum, mas vamos estar ali de frente, ainda por cima sem condições, porque as manifestações são feitas pelas várias estruturas, ou deveriam ser feitas pelas várias estruturas, mas normalmente quem a suporta é a EASP, PSP e a APG GNR. São as que pagam o bolo, e eu vi as faturas, e eu vi aquilo que foi pago. São as que pagam o bolo. É muito fácil fazer festas com o dinheiro dos outros, não é? Como se costuma dizer. Isso é tudo pago. E, na altura, foi o acordo possível, porque o governo não ia avançar com mais. Aquilo que poderíamos levar era aquilo que era do primeiro, que eles avançaram, que era 75 euros, e por isso foi, na altura, com o acordo assinado, com a perspectiva de continuarmos a negociar, para melhorar, agora a nível do próprio estatuto remuneratório, que é aquilo que nos interessa. Aliás, se não fosse a questão que surgiu da Polícia Judiciária, essa não era uma questão para nós que fosse importante na altura. Só foi por causa da questão que surgiu da diferenciação negativa que ocorreu. Porque aquilo que para nós é importante era, de facto, melhorar todo o estatuto remuneratório da GNR, que faz com que profissionais que sejam promovidos fiquem a ganhar o mesmo, com a agravante de poderem ser deslocados para vários quilómetros de casa, e aí seria uma penalização, e isso ainda acontece, bem como profissionais que já não têm níveis remuneratórios para melhorarem o seu vencimento e que estão estagnados durante muitos anos. Isso não pode acontecer e isso tem que se alterar, e é preciso melhorar o vencimento desses profissionais. César, a concluir, durante todo este tempo e estas décadas que já passaram, enquanto dirigente e agora enquanto presidente desta associação, alguma vez pensou em desistir? Naqueles dias mais cansado, à noite, posso ter pensado 2 ou 3 vezes, está na hora de desistir, mas depois de uma noite de sono bem dormido, o outro dia já acordava com outra vontade, e até porque ainda não acho que tínhamos alcançado aquilo que eu tinha como objetivo para a associação e para os profissionais. E ainda continuo a achar que não alcançamos esse objetivo que eu tinha delineado, nomeadamente melhores vencimentos, melhores condições, que ainda temos muitas condições precárias, e também o sindicalismo na GNR, e por isso essas questões, e
o bichinho que eu tenho, que é uma coisa deve ser de nascença, não sei, que me faz, desde muito novo, já o era quando era estudante, que promovi uma greve para mudar de escola e mudamos graças a essa greve, e foi eu que promovi essa greve. Por isso são coisas que está dentro de nós e caso isso... Agora, há dias mais cansativos que nos deitam assim um bocadinho mais abaixo, mas nada melhor que um sono bem dormido e enquanto os objetivos não forem alcançados, não vou desistir. Então considera que vale a pena lutar sempre? Se não lutarmos, é que não alcançamos nada, por isso vale a pena lutar sempre. Tendo esta oportunidade de deixar uma mensagem aos profissionais da GNR que ainda olham com alguma desconfiança para o associativismo, o que é que lhes diria? Em primeiro lugar, olhem para o associativismo, acompanhem os seus dirigentes ou quem conheça, sócios, delegados que temos, que também desempenham um bom trabalho, alguns deles. Tentem conhecer primeiro o que é o trabalho de uma associação e depois, logicamente, lutem, e para lutar nada melhor que se inserir nessas estruturas, concorram ou candidatem para fazer parte dos órgãos sociais, porque só assim é que vão sentir, porque na pele já sentem todos os dias, independentemente do serviço que desempenhem na estrutura GNR. E com aquilo que sentem no dia a dia, é bom para serem dirigente associativo, porque têm a experiência do terreno. Por isso, em vez de criticar só por criticar, muitas das vezes acontece isso e hoje é muito fácil, podemos fazer 1000 coisas bem e fazer uma menos bem. Hoje em dia, com as redes sociais, as 1000 coisas bem que fizeram já foram esquecidas e aquela que foi menos bem é que é lembrada. Tenta conhecer melhor o que é o trabalho de uma associação como esta, não é? E participem na atividade da associação e vão ver que para além de haver muito a fazer, mas é gratificante sempre que conseguimos alguma coisa. César, para terminar, uma mensagem aos associados da Associação de Profissionais da Guarda. Os associados podem contar com esta direção? Com esta direção podem contar sempre e mais uma vez digo, participem também na atividade da associação, até para a conhecerem e para conhecerem os seus dirigentes, mas uma coisa podem ter em conta que esta direção é responsável e trabalhará sempre com responsabilidade. Jamais mentirá aos seus associados só porque fica mais bonito na fotografia. Dirá sempre a verdade e será sempre responsável nas decisões que toma, sempre decisões que são auscultadas pela direção, que logicamente essa direção ausculta os associados no terreno através das várias plataformas que têm cada um. Por isso acreditem sempre naquilo, as decisões nem são fáceis, mas são decisões muito ponderáveis, não são decisões feitas de hoje para amanhã, nem são feitas só porque fica bem nas redes sociais e dá muitos likes. É com trabalho e com responsabilidade.